extraterrestre. Uhum. Tu acha Vida que é alienígena. usada? Bem, vamos lá. Citei isso várias vezes. Vou citar Ou de que não novo. seja que é Está lá usada, escrito. eles já tiveram aqui. Está lá escrito. Há muitas moradas na casa de meu pai. Não fui eu que escrevi isso, está lá. Mas que boa parte do mundo ocidental sabe de onde vem, está nas escrituras sagradas. Né? Outra coisa muito interessante que o russo fala é que a Terra é uma mãe. A mãe Terra. E nós somos os bebês. É o nosso berço. Só que não ficamos no berço para sempre. Então, no cosmismo, que é essa doutrina, essa filosofia russa, né, soviética, é o seguinte: nascemos para ficar aqui, mas o nosso futuro não está aqui. A gente nasceu para ficar aqui um tempo e, sair do planeta. Né? Mas voltando sobre a vida alienígena, o que me traz robustez em acreditar nisso não são as aparições da internet, não são as naves mostradas pela Marinha Americana, não sei se são naves, são WAPs, né? São fenômenos, são as civilizações antigas. Para mim, se você estuda civilização antiga, você passa a crer muito mais em alienígena, em seres alienígenas, do que todas as outras coisas. As deidades, né, de todas as religiões, quando você fala da Bíblia, aí você lê o livro de Enoque, apesar do livro de Enoque não estar na Bíblia, mas é um livro sagrado também, apócrifo, mas sagrado, as explanações sobre naves e seres está lá em todo o livro. Existem alguns signos, no sentido de sinais, que intrigam a humanidade. Por exemplo, o Pedro, nós temos aí aquelas pedras que eu pedi, Stonehenge, lá da Inglaterra, não é? Isso. E muitas pessoas, não, meu irmão, como é que essas pedras foram colocadas? Essas pedras, você está vendo assim, parecem pequenas, mas elas são imensas. Que as pessoas acreditam isso aí a seres extraterrestres. Vamos lá, isso é de um povo muito antigo, é um povo pré-celta, né? Muito antigo. Isso é até onde a arqueologia mostra, né? Que é um povo muito antes do povo que habitava esse local. Tem vários outros ranges. Range é o tipo de formação em círculo, porque porque está vendo de uma certa perspectiva, mas é um círculo de pedra com pináculos de pedra, né? E isso eram locais ritualísticos desse povo. E existem vários. Nessa área aí de Stonehenge, existem vários. E como você falou em signos, é bom salientar, teve uma mulher que voou com um avião lá, os primeiros voos de avião, e ela viu os desenhos dos signos, que são as mesmas coisas que tem nas estrelas, no solo da Inglaterra. É chamado dos signos de Glastonbury, se eu não me engano. Então, estamos falando de civilizações antigas. Existem certos locais desse círculo de pedra ao qual você chega perto e fala ou faz algum som, o som é refletido diretamente nesse lugar ou ampliado. Então, a Turquia, que lançou a faculdade de ufologia, foi o primeiro país a lançar uma faculdade de ufologia, eles lançaram agora uma nova ferramenta para estudar esses povos antigos, chamada arqueoacústica. Como os antigos, há mais de 3.000 anos, muito antes de Cristo, brincavam de construir esses lugares mexendo com som. Você entra numa catedral antiga, você já foi lá fora, sabe? Como é que se comporta o som dentro de um lugar desse? Aquela construção, ela foi feita para aquilo. Aí eu lhe pergunto, como é que esses caras sabiam desse tipo de tecnologia, se só agora a arqueoacústica está mostrando quais eram as capacidades que esses caras tinham? Então, eu acho que a gente sabe pouco, não adianta só especular, né, sobre todo esse assunto, mas e sim ver o que as civilizações antigas apresentam e as perguntas, como foram feitas, como eles chegaram a esse... Ilha de Páscoa? No meio do nada. Sabe o que é no meio do nada? Uma ilhota no meio do nada. Com aqueles moares, que chamam de moares, gigantescos. Tipo, quem construiu aquilo? Como que eles conseguiram mão de obra, estrutura, tecnologia, conhecimento para fazer aquilo, no meio do nada?
Mas sabe assim, uma coisa também pode ser que a gente também esteja subestimando a capacidade Cidade humana. Porque, por exemplo, talvez teve um período longo de, digamos assim, uma escuridão Perfeito. intelectual, e a gente passou um período. E um período longo, às vezes, pode ser 100 anos, 200 anos, um período ali de. Que os caras focaram na navegação, focaram em outras coisas, sem tirar a construção daquele lugar lá onde eles consideravam. E aí, como passou esse tempo todo, é quando voltou o ser humano a mostrar suas capacidades intelectuais e tudo, a gente falou, pô, mas como? É igual a gente ter agora um grande período agora de um hiato intelectual na humanidade. Daqui a algum tempo a gente começa a desenvolver novas tecnologias e o cara pergunta, pô, mas como é que no ano 2000 os caras desenvolveram um celular, um aparelho que eles falavam com as pessoas? Porra, como isso deve ter... Com certeza foi alguém de fora que botou isso, porque o cara não teria capacidade. Você fez uma analogia muito bacana e a gente está vivendo isso agora. Disco de vinil e livro. Daqui a algum tempo você não vai ver mais. E num período muito curto. Não, porque se você for parar para ver, o que a gente evoluiu no século... A gente está 20, né? 21. A gente está no século XX. Entendi. O que a gente evoluiu no século XX em tão pouco tempo... Eu, por exemplo, eu testemunhei... Porra, eu não sou um cara velho, mas eu testemunhei o rádio. Meu pai morava em Verde, tinha um rádio. Antes do telefone era um rádio. Eles falavam por rádio. Sim. Depois eu vi o telefone fixo chegando. Cara, e tô vendo agora... Assim, o telefone fixo... Você tem filhos? Eu de Friburgo. Tenho 2 filhos. Eu de Friburgo para Teresópolis, meia hora de distância, 30 quilômetros de distância, eu não consegui ouvir meu pai. E hoje, a minha irmã, que mora no outro país, eu falo com ela, vendo ela pelo... Qual a idade dos seus filhos? Tempo. 11 anos e uma de 4. Menino de 11 e uma de 4. Interessante falar sobre isso, porque eles estão vivenciando esse ato. Quer um exemplo? Mostra para eles um orelhão. Eles não vão saber o que é. Esse ato está acontecendo. O hiato, ele acontece o tempo todo. Esse ato. Agora, eu não sei se você consegue apagar um certo lapso de tempo grande. É como se você chegasse e falasse assim, não, apaga de 1930 a 1980. A gente começa no 90 sem saber o que existiu de 30 a 80, nesses 50 anos. Isso é impossível. Isso é impossível. Quando você volta atrás na história, né, da humanidade, isso fica mais fácil porque não havia tecnologias. Mas é muita coincidência você ter artefatos, deuses, histórias e construções megalíticas todas iguais em todo o planeta. Se não tinha caminho, não tinha telefone, não tinha avião, não tinha nada. Esse é o problema. A gente falou das pirâmides já? Não. Então, as pirâmides do Egito, e parece que existem na China também algumas pirâmides. Acho que são 3 que são documentadas. Parece que tem mais, escondida lá, que China é sempre um segredo. As pirâmides também são algo que acende uma dúvida, como que os seres humanos construíram isso nessa proporção naquela época. Paralelo a isso, eu não sei se tem a ver uma coisa com a outra, né? Que um assunto é a gente discutir sobre alienígena, outras coisas você ver a simbologia da pirâmide. Uhum. Tem uma pirâmide, que inclusive a gente usou na imagem de divulgação do seu episódio, que ela é uma pirâmide, aí no topo dela tem um olho que tudo vê. Sim. Qual a relação? A relação são sociedades secretas, né? Isso arremete ao iluminismo, por isso que é Illuminati, né? Mais ou menos naquela época ali. São pessoas que pensam diferente, que fundaram essa sociedade, vamos chamar assim, né? Essa temática, e eles usam muito o olho que tudo vê. O que não é exclusividade deles, porque se você olhar para trás, você vai ver esse mesmo olho chamado olho de Horus no Egito Antigo. Então, esse olho que tudo vê, ele está se repetindo na história humana, mas a gente não está ligando uma coisa a outra, mas está tudo ligado. Até porque esse olho que tudo vê está na pirâmide do dinheiro americano. Uma coisa que é interessante... Qual o nome daquela família citada? Rothschild. Rockefeller. Qual a relação? A relação que essas grandes famílias poderosas, Rothschild, Rockefeller, e entre outras, né, que são citadas,
né, eles sempre estiveram no topo da pirâmide mundial, o controle de tudo, porque são os maiores acionistas do dinheiro que rola em todo o planeta. Então, eles são membros dessas sociedades. Essa é a relação. Ó, tem uma coisa aqui, um comentário do Adriano, que eu acho assim, é um comentário que é muito usado, eu também concordo. Ele fala assim, ó, com bilhões de galáxias, cada uma delas com bilhões de estrelas e cada uma das estrelas com um monte de planetas. Achar que só tem vida aqui na Terra é por ignorância humana. Eu já pensei dessa forma também. Assim, falei assim, pô, cara, só que hoje em dia, como se a gente fala do questionamento, é o seguinte, uma coisa assim, pô, com bilhões de galáxias, eu não sei se tem bilhões de galáxias. Tem. Eu acho que tem bilhões de galáxias, eu acredito que tem, porque alguém me falou que tem bilhões de galáxias. Tem, alguém me falou que o universo é infinito. Sim, e eu acredito. E está se expandindo. Assim, então é sempre aquela pergunta, por que você acredita no que você acredita? Alguém me falou que tem bilhões, beleza. Não faz sentido. Alguém me falou, eu olho pro céu, alguém me falou que é o infinito, então beleza, é infinito. Não tem ninguém falando do contrário. Mas a questão é o seguinte, provavelmente, com esses bilhões de galáxias, cada estrela é um sol, tal, não sei o quê, ter vida em outro planeta, beleza, acredito que deva ter. A questão é, se essas vidas apareceram aqui, fizeram contato, estão naqueles lugares, seção 3, aqueles negócios de filme americano, que eles estão lá, que a NASA não quer deixar, área que a 51. NASA é a área 51, que a NASA já tem uns extraterrestres ali, mas não conta para ninguém, para não causar um alvoroço, tal, não sei o quê. É isso que eu questiono, se teve esse contato com o ser humano. Eu acho que não. Que não, porque não tem sentido. Por que a NASA não poderia falar, não, bicho, olha só, galera, apareceu um extraterrestre aqui, inclusive chamamos ele de Bob. Porra, o moleque tá aqui, fez um contato, falou isso, falou aquilo. Tal. Qual é o grande drama dele falar que eu sempre me arremeto às sociedades, às civilizações. Irmão. Por quê? Eu vou ficar assim, meu Deus, por que se teve contato? Eu sempre me arremeto às civilizações antigas para tentar explicar essas coisas, né? Bilhões de galáxias, bilhões de estrelas e o universo. Ainda tem uma coisa que não foi citada e você pode falar para o nosso ouvinte. Dimensões. Foi descoberto agora com a física quântica que é muito provável. E o muito provável passa dos 30%. 30% não é pouco. Que tudo que nós estamos vivendo aqui agora, você, eu, esse podcast, o garotão que está sentado ali na TI, é tudo holograma. É tudo uma mentira. É tudo um filme. É tudo Matrix. Quem viu Matrix e entendeu, né, a conotação que o filme quis passar, exatamente isso. Agora que eu não pago uma conta mesmo. Foda-se. Quero que se foda agora. Porra, agora boleto nunca mais. Pagar aquela conta. Você entendeu? Imagina. Vou te cobrar centavo por centavo. A gente fica pensando, né? A gente está numa conversa muito solta sobre esses assuntos, papo de maluco, só que veio a ciência, não fui eu que disse, os maiores cientistas do mundo estão quase provando que eles já sabem que a possibilidade é grande de terem vários mundos iguais, de ter um outro Rafa vivendo em outro lugar, é você, mas vivendo uma outra vida, porque existem dimensões paralelas. E para comunicar nessas dimensões... Tipo Avatar? Isso, mais ou menos. E para se comunicar... Isso já está provado, tá? Só não tem como operacionalizar. Ponte de Einstein-Rosen, que nada mais é buraco de minhoca, onde você liga um lugar do planeta ou do universo a outro lugar num salto quântico. De repente, você está no passado. De repente, você está não sei onde. Através dessa ponte. Eu vou dar um exemplo, igual ao exemplo que eu vi. Uma folha de papel. Aprendemos que de um ponto a outro, em linha reta, é o menor espaço. Tudo bem, mas e se você pegar o espaço e dobrar ele? Você diminui e cria uma ponte entre os dois lugares. Isso a física já está provando, a física quântica e esses estudos mais avançados já estão provando. Estão provando que existe outra dimensão. E tem gente falando que papo de alienígena é maluquice. Cara, quem falou isso foram os cientistas. Isso já é pautável já na ciência de hoje. E falar de alienígena é loucura? Cara, que é mais loucura de você ser um holograma? Que é mais loucura que isso? Isso não existe mais loucura. E isso já está sendo pautado em faculdades, universidades americanas e tudo mais.